quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Hoje a minha mensagem não segue mais a série dos 10 mandamentos. Eu trago uma mensagem que tem a ver com o tempo no qual nós estamos, o período de festividades natalinas, falando especificamente do princípio Emanuel. Então as crianças que gostam de anotar e estão aí com o chart na sua frente, o título da mensagem é o princípio Emanuel. E o texto da mensagem é apenas o versículo 19 de Colossenses 1. Eu quero ler os versos 15 a 20, apenas para você ter a noção do argumento todo de Paulo. Mas a gente vai focar apenas no verso 19, pois esse é um texto riquíssimo em termos de verdades sobre Jesus. E como um dos anseios do cristão tem que ser crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, hoje a gente vai falar de Jesus apenas a partir do versículo 19, tá bom? Mas diz assim os versos 15 a 20 de Colossenses 1. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é um texto riquíssimo, e eu os convido a refletirem sobre a riqueza de Jesus, a partir do verso 19. Eu vou lê-lo novamente. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui agora solicitando a tua bênção sobre a mensagem desta manhã. Nós cremos que quando a tua palavra é explicada, é o Senhor que fala conosco pelo teu Espírito. Pedimos que isso aconteça a despeito das minhas limitações, a despeito das minhas fraquezas, a despeito do despreparo dos meus irmãos. Que o Senhor nos corrija agora, nos traga a atenção àquilo que tem que ser dito e àquilo que tem que ser ouvido. E que nós saiamos daqui encorajados, também desafiados a meditar no Cristo, que é a habitação divina conosco. Nós oramos em nome dele. Amém. Irmãos, a nossa casa, o nosso lar, é algo que significa muito mais do que o nosso cantinho. Alguns de vocês, quando eu falo assim, você gosta da sua casa? Você fala que eu gosto demais da minha cama, do meu travesseiro. Mas eu acho que isso é pouco, sabe? Quando a gente fala de casa e essa é a primeira coisa que a gente pensa, isso é pouco. Por quê? Você até pode estar num lugar bem confortável e dizer assim, gente, esse travesseiro é bom demais, eu queria ter um desse em casa. Você pode estar num lugar muito bonito, muito confortável, com uma boa cama. Isso é divertido, pelo menos por algum tempo. Mas tudo aquilo que é transitório não proporciona os mesmos efeitos que um lar proporciona. Mesmo para quem gosta de viajar, sabe que uma das melhores partes da viagem é voltar para casa. Não é? Isso significa que o conforto de um outro lugar, ou a diversão de conhecer lugares diferentes, não podem nos satisfazer mais profundamente, como um lar consegue fazê-lo. Então o que a gente precisa não é simplesmente de um teto ou de um endereço. Existe uma necessidade no nosso ser, uma necessidade antropológica em residir, fazer morada em um lugar que a gente chama de casa. Isso é muito forte. A nossa vida é uma busca por pertencimento e proteção, sabe? Veja como a criança, mesmo não tendo noção espacial, ela corre para os braços do pai ou da mãe, a fim de obter consolo quando ela machuca ou quando ela tem medo. Proteção, portanto, dos seus medos. Quando a gente cresce, os nossos medos mudam, mas a casa continua sendo o lugar onde nós desarmamos. Sabe quando você passa por um lugar assim, perigoso, no caminho para casa, você chega em casa e fala assim,
A casa é o lugar onde a gente não precisa mais fingir ser o que a gente não é. Às vezes você está em certos lugares em que você não está com vontade de estar lá. Pela etiqueta você faz de conta que você está com vontade de estar lá, não é? Mas chega em casa, você não tem mais isso. Porque casa é o lugar que a gente se sente mais seguro para ser mais verdadeiro. A gente não pretende mais ser o que nós não somos. Nós nos relaxamos em relação a esses desafios. O meu ponto é mostrar que existe um aspecto, existencialmente falando, no qual a residência, a nossa casa, o nosso lar, é sinônimo de pertencimento, de familiaridade. É o lugar onde eu me encaixo melhor, é o lugar onde eu me sinto mais seguro, onde eu descanso. Veja, quem é jovem e é aventureiro, pode até gostar nos primeiros anos da sua juventude de ir para um monte de lugar e falar, eu não gosto de ficar em casa não. Mas a verdade é que quando ele amadurece, ele fica focado em família, ele gosta do seu canto. Ele está buscando um lugar de pertencimento. É normal isso. Você pode ver, acontece com todo mundo. Pode demorar a fase, mas acontece com todo mundo. Observe como o idoso vai ficando cada vez mais caseiro. Porque a casa é o seu lugar de segurança. A casa é o lugar em que a gente encerra o nosso dia de embates, os desafios. É por isso que depois de um dia difícil, você vai para casa em busca de sossego, de paz. Você quer respirar aliviado. E é por isso que quando a nossa casa não é um lugar de paz, quando a nossa casa é um lugar de conflito, de briga, a gente se sente um peixe fora d'água, um estranho no ninho. Pensa num casal que vive brigando. Ele fala, eu não me sinto em casa. Ou pense num adolescente que vive em conflito com seus pais. Ele sente um alienígena naquele lugar. Porque quando a gente se sente deslocado na nossa própria casa, a nossa alma adoece, não tem descanso. Ela procura um outro lugar para chamar de casa. Queridos, eu estou mostrando isso tudo a vocês para chamar a atenção na mensagem de hoje de como essa necessidade antropológica que a gente tem de habitação está ligada a uma deficiência humana. Nós somos pessoas que, por causa do pecado e da bagunça que esse mundo se tornou, nós somos gente deslocadas, pessoas deslocadas de um verdadeiro lar. A gente está sempre à procura de um lugar definitivo, um lugar para você fincar raízes. A nossa procura por um lar revela uma carência redentiva de pertencimento, de intimidade, um lugar para a gente se sentir protegido, para a gente descansar. A gente tem necessidade de pertencer a um lugar e a um povo. A gente tem necessidade de ser acolhido por Deus antes do que distanciado dele. A gente tem necessidade de nos abrigarmos em Deus quando nós sentimos ameaçados neste mundo. O nosso texto vai apontar para isso, vai mostrar como Cristo é aquele em quem Deus habita plenamente. Ele é a resposta para o nosso anseio por uma habitação plena. Mas por que Paulo fala de em Cristo residir a plenitude, a habitação divina? Por que ele está interessado nisso? Eu li os versos 15 a 20 para você tentar entender o todo. Ele fala um monte de coisas sobre Jesus. E qual é a conexão que ele está fazendo com Colossenses 1? Bem, nesse trecho que eu li para vocês, versos 15 a 20, Paulo está falando de um Cristo que é primeiro proeminente sobre a criação, ele fez todas as coisas, tudo foi feito por ele, tudo subsiste nele, mas ele também é proeminente sobre a redenção, ele reconcilia todas as coisas, diz o final do texto que eu li. Ele é o primogênito da criação, ele é o primogênito de entre os mortos. Ele é tanto a fonte da criação, quanto a fonte da igreja. Ele é chamado de o princípio, o cabeça da igreja. A ideia de que a igreja também provém dele, não só a criação. Então a ideia de Paulo é dizer que Jesus Cristo tem a primazia em todas as coisas, é o que ele diz no final do verso 18. E aí ele engata mais uma coisa de Jesus. Porque aprouve a Deus que nele residisse a plenitude
Então, Paulo agora vai mostrar que não basta Jesus ter proeminência sobre a criação, ser o feitor de tudo, ter proeminência sobre a igreja e ser o autor da vida. Ele também é aquele em quem a plenitude da divindade habita. Essa é a conexão que ele está fazendo. Alguns estudiosos percebem, e eu acho que eles estão corretos nisso, que a frase de Paulo tem um aspecto polêmico. A gente sabe em Colossenses que Paulo está lidando com um falso ensino. Se você olhar na sua Bíblia, Colossenses 2, versículo 8, Paulo fala assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E aí ele passa a discorrer sobre essa heresia, e ele fala várias coisas. Havia na região de Colossos gente que defendia culto aos anjos, que defendia se privar de alimentos, que defendia, de certa forma, uma espiritualidade mística, de adentrar a divindade através de cerimônias. Haviam ordenanças de homens e não de Deus, uma série de coisas, uma mistureba. E em meio a tudo isso, Paulo tem uma preocupação de falar que Cristo é a habitação de Deus, tanto é que na sequência do verso 2, 8 que eu li com vocês, tem o verso 9, que fala assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A ideia é que na sequência de falar de falso ensino, Paulo tem a preocupação de falar de um Cristo em quem habita, é o mesmo verbo grego que o reside do nosso texto, em quem habita a plenitude da divindade. Essa ligação, então, entre falso ensino e a habitação de Deus em Jesus, mostra que deve ter uma preocupação em lutar contra a heresia. Paulo está falando isso porque ele está lutando contra heresias. E que tipo de heresia? Bem, a gente sabia que naquela época falsos mestres acreditavam que entre Deus e a criação haviam várias emanações, várias divindades menores que compunham uma espécie de ligação entre o mundo material e o divino. É como se Jesus Cristo, para essas pessoas, esses falsos mestres, fosse mais um desses. E Paulo diz: nada disso. Jesus não é só mais uma emanação de Deus. Ele não é digamos assim, um ser que veio de Deus como outros seres. Nele reside toda a divindade. Nele habita plenamente Deus. Então é uma contraposição ao falso ensino. Paulo está afirmando que Cristo é aquele que, digamos, preenche todo o vão entre criação e divindade. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Uma outra palavra que provavelmente também é polêmica é a palavra plenitude. Por quê? A gente sabe, pelo menos de escritos do segundo século, que alguns falavam dessa plenitude como alguma coisa que eles buscavam nos ensinos, no conhecimento especial de alguns, aquilo que era chamado de gnosticismo no segundo século. Essa palavra técnica era usada até para as experiências religiosas, de você seguir regras e adentrar a cultos misteriosos com muita cerimônia macabra, para que você tivesse o quê? Plenitude. Era uma palavra usada provavelmente pelos falsos mestres, e Paulo agora pega essa palavra e vira ela do avesso, digamos assim, vira de cabeça para baixo, para mostrar que Jesus é o único que mostra a plenitude da divindade. Essa é uma terminologia, inclusive, que não só é polêmica, mas remonta ao Antigo Testamento. Existe só um texto em todo o Antigo Testamento que no mesmo verso tem aprouve e residir. Quando a gente pega a tradução do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, lá no Salmo 68:16, se você quiser abrir a sua Bíblia, Salmo 68:16, tem os mesmos dois verbos, aprouve e residir ou habitar. Diz assim, Salmo 68:16. Por que olhais com inveja, ó montes elevados? O monte que Deus escolheu, esse é o aprouve, o verbo é o mesmo no grego, para sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Isto é, Paulo possivelmente está fazendo uma referência ao Salmo 68 para mostrar que assim como Deus escolheu um monte para residir, agora ele escolheu um homem para se mostrar, para habitar conosco.
Então, Jesus Cristo é o princípio Emanuel, é Deus habitando com o seu povo. O que eu quero mostrar nesta manhã é muito singelo, mas é mostrar que habitação é um tema muito presente na Escritura. E a presença de Deus com o seu povo é algo que nós devemos anelar mais e mais até o dia final. Eu quero mostrar, inicialmente, como a ideia de habitação de Deus com o povo sofreu altos e baixos ao longo do Antigo Testamento. Deixa eu explicar. Lembra que quando Adão e Eva estão no jardim, tem um verso no capítulo 3 que fala que Deus andava na viração do dia. Veja, eles estavam no jardim, o lugar mais sagrado, por assim dizer, o lugar que tinha a árvore da vida, o lugar em que eles tinham comunhão plena com Deus. Mas mediante o pecado eles são expulsos do jardim, consequentemente expulsos da presença mais plena de Deus. Então a história começa com um Deus que habita com o homem, mas logo que ele peca, ele é expulso dessa presença majestosa de Deus no jardim, que andava no jardim. Mas Deus não deixa o povo distante do jardim sem a presença dele. É por isso que Deus vai buscar um Moisés. Chama Moisés, tira o meu povo do Egito e promete que vai habitar com este povo. Uma das regras que Deus deu para Moisés, inclusive uma das mais detalhadas, foi como construir o tabernáculo. Do capítulo 25 ao capítulo 40 de Êxodo, são 16 capítulos, são detalhes após detalhes de como seria o tabernáculo, que é a habitação de Deus com o povo. Então, Deus quis habitar com o seu povo mesmo depois do pecado, era a sua redenção. Mas nem sempre o povo teve a habitação de Deus de forma abençoadora. Por exemplo, num dos momentos mais tristes do começo, ou do período, digamos, prestes à monarquia, é quando a Arca da Aliança é tomada pelos filisteus. Aí há um grito de desespero dizendo: foi-se a glória de Israel, Icabode. Por quê? Porque Deus não habitar com o seu povo era a maldição. Mas aí a presença da arca lá no lugar dos filisteus trouxe tanta maldição que mandaram de volta a arca para o povo, porque Deus queria habitar pacificamente com o seu povo. E aí quando Davi teve a ideia de construir um templo, ele queria que Deus permanecesse, não estivesse mais numa tenda. Deus explicou para ele: Davi, quem constrói casa sou eu. Então não é você que vai construir casa, você até pode fazer os preparativos, mas vai ser o seu descendente. E de fato, Salomão constrói o templo. Mas a construção do templo de Salomão não é algo definitivo. Prova disso é que com os pecados da monarquia, o povo vai acabar tendo o cativeiro babilônico e a destruição do primeiro templo. O templo de Salomão foi profanado. E de novo, o povo está de volta num tempo de não experimentar a habitação do Senhor Deus. Eu quero que você entenda o significado disso. Deus habitar com o povo é sinônimo de intimidade, de proximidade. Você lembra o Salmo 27, em que o salmista fala assim: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. De certa maneira, ele está pedindo uma coisa que ele, como rei, não podia, porque ele não era sacerdote. Mas ele quer estar junto de Deus, é esse o anseio. Ele não podia estar lá fazendo os sacrifícios, mas ele queria estar junto do Senhor Deus. Inclusive, ele continua manifestando o desejo de estar junto conosco. O famoso verso de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele. Percebe que a habitação de Jesus com o seu povo é para ter intimidade, a ideia de comer uma refeição juntos, cear, ter um momento de festividade, de alegria. Então, a habitação de Deus era sinônimo de intimidade, de proximidade. É por isso que Deus não pôde ficar lá no templo de Dagon, do Deus dos filisteus, e trouxe maldição sobre os filisteus. A Arca da Aliança não podia ficar lá, porque onde o Senhor habita é para o Senhor abençoar, e o Senhor não faz isso com ímpios que não o reconhecem. Então, buscar a presença de Deus é como buscar a sua proteção, buscar, de certa forma, Ele nos guardar. Inclusive, se você abrir a sua Bíblia no Salmo 27, você vai perceber isso. Veja lá, Salmo 27. Olha como
a habitação de Deus traz proteção. Salmo 27, eu mencionei agora há pouco, o famoso versículo 4, que todo mundo lembra. Verso 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse é mais conhecido, mas veja o resultado de morar na casa do Senhor, está próximo dele. Versos 5 e 6, diz assim: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É como se estar na casa do Senhor fosse estar num castelo. Ele é a minha proteção. Senhor, eu quero estar na tua casa porque eu preciso da tua proteção. Então não é só intimidade com Deus, é que estar junto de Deus, com Deus habitando próximo dele, era sinônimo de uma proteção, de estar abrigado. Por isso, queridos, que ao longo do Antigo Testamento é muito importante para o povo de Deus estar, vamos dizer assim, desejoso de estar na casa de Deus. Tem dois momentos em que isso fica muito claro. Quando Jonas é engolido pelo peixe, a sua oração no ventre do peixe é estar na casa do Senhor Deus e contemplar o templo do Senhor. Outro exemplo é o Salmo 137, que ele fala assim: que a língua se me pegue à boca, se Jerusalém não for a minha maior alegria. Por que ele está assim? Porque ele está triste junto aos rios da Babilônia, ele não está no lugar da habitação de Deus. É por isso que no final da história do Antigo Testamento, existe uma bela visão de Ezequiel sobre um templo futuro, um templo de proporções majestosas, símbolo da habitação de Deus com o seu povo. E quando o povo volta do exílio, Ezequiel foi um profeta que viveu durante o exílio, tá? Quando o povo estava cativo na Babilônia. Quando o povo volta e reconstrói o templo, não é nada daquilo da visão de Ezequiel. Pelo contrário, é um templo tão michuruca que os mais antigos que lembram do templo de Salomão choram, dizendo: oh Deus, que coisinha michuruca, o Senhor merece mais. Por quê? Porque não era exatamente aquilo que Deus prometera. A verdade é que existe um santo anseio por ver o Senhor habitando mais plenamente conosco. Então eu quero que essa primeira parte da história do Antigo Testamento te ensine uma coisa, e a mim também. Crente acomodado pode ser confundido com crente satisfeito. Isto é, eu posso dizer para você: está satisfeito com aquilo que você tem? Eu sou muito agradecido, nem peço nada a Deus, viu pastor? Estou muito agradecido, Deus tem me dado tantas coisas. Parece um crente satisfeito, na verdade isso é um crente acomodado. O salmista ensina a gente a dizer assim: Senhor, a minha alma tem sede de ti, eu te busco ansiosamente. Eu anelo estar na tua presença, Senhor. Isto é, existe um anseio santo de inquietação que tem que marcar o povo de Deus, de querer o Senhor cada vez mais presente em nossa vida. Quando a gente parece satisfeito, pode ser que a gente esteja acomodado. Isto é, a gente não está inquieto por buscar mais e mais o nosso Senhor. Então, se o povo de Deus experimentou a habitação de Deus com eles no Antigo Testamento, nunca foi a habitação final. Havia um santo anseio, aguardando uma habitação mais plena. E esse santo anseio tem que ser imitado por nós também. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que nós temos. É por isso que, nessa segunda parte da mensagem, eu quero mostrar como Cristo é a boa nova dessa habitação. Ele é o Emanuel. Então, quando a gente fala Emanuel, você deve se lembrar do famoso sonho que José teve, em que o anjo fala para ele que ele seria chamado Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados, e ele também seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Não é? O anjo estava querendo dizer que a presença de Jesus não era só uma
mais uma visitação de Deus para com o seu povo. No Antigo Testamento tem essa linguagem. Quando Deus queria abençoar o seu povo, quando ele queria amaldiçoar também, mas eu vou falar hoje da bênção. Ele visitava o seu povo. Essa linguagem aparece algumas vezes no Antigo Testamento. A visitação do Senhor. O ponto é mostrar que Jesus não é mais uma visitação. Não é mais uma aparição de Deus que ia sumir. Não é isso. Cristo veio residir. Algo muito mais permanente do que apenas visitar. Não era uma aparição momentânea de Deus, mas era uma encarnação perene. Quando o Verbo se fez carne, ele não se fez carne por 33 anos, depois subiu ao céu e está vivendo lá do lado de Deus, Pai, espíritozinho vagando. Não pense nisso. Ele continua o Deus encarnado. Ele continua de carne e osso. Foi isso que Tomé aprendeu quando encostou do lado dele, encostou nas mãos dele e viu as marcas da crucificação. Ele continua sendo a habitação corpórea de Deus. Cristo não era mais uma tenda, por assim dizer. Ele é uma morada fixa. A encarnação, ela inaugurou um novo momento na história da habitação de Deus com o seu povo. Então, eu li antes o Salmo 68:16, para mostrar que havia um monte no qual Deus havia escolhido para habitar. Agora, no ápice da revelação, Deus escolhe o seu Filho, o Cristo, para ser a residência da divindade. Ele é o tabernáculo vivo da presença divina. Então, foi propósito do Senhor que Jesus Cristo fosse isso, fosse a expressão máxima da divindade no nosso meio. Cristo foi o substituto do templo. Ele se tornou essa versão plena do Santo dos Santos, o lugar mais ilustrativo da presença de Deus com Israel. O Pai quis assim. Este era o Filho amado. E lembra que Jesus chocou as pessoas dos seus dias, até os discípulos, quando ele falou assim, templo de Herodes, todo mundo achava fantástico, né? Os discípulos diziam assim, Jesus, você viu? Que espetáculo de templo. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. O templo de Jerusalém era suntuoso, era a grande edificação dos israelitas naqueles dias, mas Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Mais escandaloso ainda, ele diz, eu destruo e reconstruo o templo em 3 dias, fazendo referência à sua ressurreição. E isso foi algo que marcou tanto, que tanto Mateus quanto Marcos, quando falam das falsas testemunhas, eles eram meio contraditórios, mas uma coisa eles lembravam, que Jesus tinha dito que destruiria o templo e reconstruiria. Porque mexer no templo era mexer na menina dos olhos para um israelita. E Jesus Cristo mexeu no lugar transitório para mostrar o lugar permanente da habitação divina. Agora, estou falando isso para mostrar para vocês que não significa que a presença de Jesus Cristo como a habitação divina foi bem recebido por todo mundo. Por exemplo, a gente sabe que num primeiro momento o anúncio do nascimento de Jesus foi espantoso para alguns. José ficou chocado, né? Para outros foi motivo de alegria. A história de Simeão, lembra? Simeão segura um menininho assim, que nem a Clarice, pequenininha assim, e viu naquele bebê Deus com o seu povo. Alegria para ele. Essas reações mostram que, dependendo daquilo que você crê, você vai reagir de uma outra forma. E a gente leu ao longo da liturgia que nem sempre a gente responde ao Emanuel da maneira como a gente deveria. Herodes e os mestres da lei, que foram visitados pelos magos, mostraram uma incredulidade em relação à presença do Emanuel. Cristo se tornou uma habitação de Deus em escala suprema, e nem sempre isso era confortável. Por exemplo, você deve se lembrar da história em que Pedro está pescando e o mar não está para peixe. A gente tira essa frase da história bíblica, né? O mar não está para peixe hoje. E aí Jesus fala mais uma vez do lado direito. E quando ele lança a rede mais uma vez em obediência ao seu mestre, e vem peixe de tudo quanto é canto para a rede de Pedro, a primeira reação de Pedro ele se deu conta quem está ali. É o Criador. Então ele não diz, pescamos. Não foi assim. A reação dele foi, retira-te de mim, porque eu sou pecador.
era desconfortável para Pedro se dar conta que em Jesus residia a plenitude da divindade. Era desconfortável. E observe que nem sempre as pessoas gostavam da presença de Deus com eles. Por exemplo, Jesus lia os pensamentos dos homens, isso lhes incomodava. Os demônios diziam assim: o que você veio fazer aqui nos incomodar, o filho de Davi? Porque a presença de Deus nem sempre era confortável, mas ela também causava um temor que conduz à adoração. Em outros momentos ela foi muito benéfica. Por exemplo, pensa na transfiguração. Quando Jesus dá um trailerzinho da sua glória celestial. E Pedro, Tiago e João ficam tão aterrorizados que eles caem com o rosto em terra. E eles querem adorar. Tanto é que Pedro, sempre bocudo, fala assim: 3 tendas, Senhor. Que ele quer ver aquilo a se perpetuar. Ele quer ver a glória do Senhor Jesus continuando junto de Elias e Moisés. Mas outros momentos os discípulos se deram conta da presença de Jesus e isso os levou à adoração. Como aquele momento em que Jesus está dormindo no barco, a tempestade, eles estão morrendo de medo, acordam Jesus, Jesus acalma a tempestade e eles se dão conta quem é que está presente. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É porque nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Irmãos, meu ponto é mostrar que Jesus Cristo mostrou a presença de Deus de forma espetacular, mas nem sempre os homens reagiram bem. Às vezes foram incrédulos. Pensa num Jesus que fez um monte de milagres, falou que ele ia preparar um lugar, ele era o caminho, a verdade e a vida, de repente Filipe solta aquela assim: Jesus, mostra o Pai. Aí vai estar ótimo, porque assim, o Senhor já está bom demais, aí o Pai aí fica top. Aí, Jesus o repreende dizendo: peraí, você acha que eu contigo não basto? Não sou suficiente? Quem vê a mim vê o Pai, Felipe. O que essa história revela? Que às vezes a presença de Deus não nos satisfaz. Pensa na criança que sempre quer brincar um pouquinho mais. Os pais falam assim: tá na hora de ir embora. Ah, mãe! Nem deu para brincar a tarde inteira juntos, né? Mas ele sempre fala a mesma coisa. Nunca é suficiente, nunca basta. Pensa no adolescente que quer o último lançamento de jogo, porque o que ele tem já está chato. Pensa na mulher casada que tem anseio de voltar a ter o corpo de quando ela era solteira. Pensa no homem casado que quer mais intimidade com a sua esposa. Por que eu estou citando esses exemplos? É porque todo mundo que acredita que Deus veio habitar conosco tem momentos de insatisfação. Como se a habitação de Deus não nos bastasse. A gente faz parecido com Filipe. Senhor, se o Pai viesse, aí ia ser ótimo. O Senhor aqui já está bom, mas se o Pai viesse, aí... É isso que a gente está dizendo. A nossa insatisfação é uma demonstração de que Deus vir habitar conosco parece que não foi suficiente. Não nos basta. Às vezes a nossa incredulidade é em relação à sua proteção. Por exemplo, quando os discípulos acordam Jesus no barco porque estão com medo da tempestade, é porque eles esqueceram que a presença do Criador ali é garantia de que eles estão protegidos. Mas eles esqueceram de que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Eles esqueceram, não é? Mas isso não é só com eles, isso é com a gente também. Alguns de vocês precisam só de um pouquinho mais de dinheiro para respirar aliviado. Talvez você já tenha até orado, pedido isso a Deus. Senhor, só um pouquinho mais, só para a gente ter um alívio. Ou talvez você queira um plano de saúde um pouquinho melhor, só um pouco melhor. Para dar mais segurança agora que as doenças estão chegando, né? Só queria um pouquinho mais. O que eu quero dizer é que, por mais que o Senhor Deus tenha vindo habitar conosco, nós sempre precisamos um pouco mais de proteção. Como se a sua proteção não nos bastasse.
Irmãos, isso revela que nós deveríamos responder com tristeza pela nossa incredulidade, mas sermos chamados a confiar no Senhor. Pensa bem, Deus é tão... O Evangelho é chamado por Paulo aos Coríntios, né, de loucura da pregação. Loucura porque ao invés de Deus escolher um belo prédio para habitar, Ele constrói um edifício de pedras vivas, vocês. Nada bonitos. E Ele resolve habitar na sua igreja. Pensem quão espetacular é isso. Que Deus fique visível aos homens por meio do corpo de Cristo, a sua igreja. Então, o ponto é dizer que o Senhor Deus, Ele não se incomoda em habitar em tendas. Ele falou isso para Davi. Ele não se incomoda em habitar em edifícios inacabados como você e eu. Mas Ele quer que a sua presença seja motivo do nosso louvor e da nossa confiança. Por exemplo, quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém, os discípulos não deveriam temer, porque Deus continuaria habitando com os seus. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eles não deviam temer. Nós também. Nós passamos por muitos momentos desafiadores de não ter um local próprio, e a gente continua não tendo um local próprio. Não é? E como igreja a gente vai se sentir, por vezes, tentado a dizer: Senhor, e agora? Precisamos de um outro local. Mas não devemos temer. Por quê? Porque o Senhor veio habitar com o seu povo. Nós aprendemos no dia aqui da nossa organização que a igreja não é o local onde a gente está. A igreja é o povo em quem Deus habita. A habitação do Senhor, portanto, tem que ser o motivo da nossa confiança, da nossa adoração. Mas eu quero terminar mostrando que Deus tem mais reservado para nós. Deus tem algo mais sublime que a gente nem sempre atenta. A ideia é dizer que depois que Jesus se revelou ao Pai, e revelou o Pai a nós, Ele disse que iria para um lugar preparar morada. Então, quando Ele fala isso, Ele está querendo dar aos discípulos o senso de que, embora Ele seja a habitação plena de Deus, nós estaremos experimentando as benesses da habitação de Deus num mundo não mais estragado. Não só Jesus com a gente, mas Jesus com a gente num lugar perfeito. É por isso que eu li Apocalipse 21 com vocês na liturgia, e eu peço que você abra novamente no que está dito lá. Porque Apocalipse 21 ensina duas coisas que eu quero terminar aqui encorajando você a descansar. Apocalipse 21, primeiro no versículo 3, que eu li aqui na liturgia, mas também no 4, a gente percebe o que significa Deus habitar com o seu povo naquele lugar chamado novos céus e nova terra. Olha só: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aí para quê? O verso 4 ensina: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A habitação de Deus com o seu povo é sinal de que não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Nesse sentido, Marta e Maria estavam muito certas quando elas falaram assim: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Elas entenderam que a presença de Jesus faz toda a diferença. Elas estão certas. E esse tem que ser o nosso anseio, essa tem que ser a nossa esperança. A presença de Jesus neste mundo vai tornar esse mundo sem dor, sem morte, sem lágrima, sem luto. Essa tem que ser a nossa esperança. Mas tem uma outra coisa ensinada em Apocalipse 21, está lá no versículo 23, que a presença de Jesus continuará sendo o esplendor cada vez mais espantoso da presença de Deus. Olha o que diz no versículo 23, Apocalipse 21, verso 23. A cidade, verso 22 e 23, perdão, 22 e 23.
Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós vamos chegar naquele lugar e a gente vai querer ir para o templo adorar e não vai ter templo. E antes do que nos sentirmos deslocados, nós estaremos experimentando a maior expressão da habitação de Deus com o seu povo. Nós estaremos no Senhor. O texto, o verso 22, diz que o Senhor é o seu santuário e o Cordeiro. De tal forma que não precisa nem de sol mais. Por quê? Porque a luz de Deus brilha através de quem? Através da lâmpada, que é Cristo Jesus. Lembra que eu falei do santo anseio por ter mais o Senhor Deus? A gente deveria nutrir essa esperança. Antes do que nos aquietar com o que a gente tem, tá bom, estou satisfeito, só um pouquinho mais, um pouquinho mais do dinheiro, um pouquinho melhor, isso, aquilo. A gente ansiar não por pouco, mas por muito, pela habitação plena de Deus conosco e de nós com Deus. É isso que aguarda o povo de Deus. Essa tem que ser a nossa esperança. Mas até que ela venha, qual é o nosso papel? Colossenses usa mais uma vez a ideia de habitação, quando ele fala assim: habite plenamente em vós a palavra de Cristo. Até que ele venha, até que a gente experimente a plena habitação de Deus conosco, o princípio Emanuel no seu maior esplendor, nós temos a palavra de Deus em nossos corações, nos consolando, nos encorajando, nos estimulando a ansiar por mais. Então, o que eu queria que você fizesse neste Natal é orasse para que Deus não fizesse as coisas serem simplesmente o que sempre acontece. Tenha anseio por mais. Tenha anseio por uma presença tão gostosa e confortadora do Senhor Deus. Peça isso a Ele. Não se contente com o que você tem, como se isso bastasse para o resto da sua vida. Tenha um santo anelo pela presença confortadora e também gloriosa do nosso Deus. Nós vamos orar por isso. Pedir que o Deus que não habita em tendas feitos por mãos humanas, o incomparável, esteja presente conosco em todo o tempo. Vamos orar? Senhor, nós ouvimos mais uma vez que Natal, dentre outras coisas, é uma lembrança de que o Senhor quer habitar com o seu povo. E o Emanuel é uma bela notícia, assustadora às vezes, é verdade, mas certamente nos conduz à adoração quando nós cremos em Jesus. Nós pedimos nesta manhã que o Senhor não nos permita sermos acomodados, mas que entendamos que ao longo de toda a história bíblica o Senhor vem trazendo uma habitação cada vez mais plena do Senhor conosco. Pedimos que esse seja o nosso anseio, essa seja a nossa esperança, e que a presença rica da palavra em nossos corações fortaleça essa esperança, estimule esse anseio e aquiete com consolo e proteção. Nós pedimos essas coisas no nome santo de Jesus. Amém.